Sejam bem-vindos ao Pretinho da Física! Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Oi pessoal, bom dia. Na aula de hoje vamos falar sobre atrito, mas antes de começarmos esse assunto, temos que fazer uma introdução sobre força. Força é a interação entre dois corpos, podendo causar uma mudança no seu estado de movimento ou uma deformação elástica. E conforme a segunda lei de Newton, é o resultado do produto entre a massa do corpo e a aceleração adquirida. Agora vamos falar sobre força de atrito em si. A força de atrito é a força de contato entre superfícies e é contrária à força que exerce o movimento. A fórmula que usamos para descobri-la é Φ igual a coeficiente de atrito vezes N. Φ significa a força de atrito e é dividida em estática e dinâmica. Estática é quando não há movimento e dinâmica é quando há movimento. Mi é uma letra grega, representada por este símbolo, e significa coeficiente de atrito, e é o que determina a quantidade de rugosidade de superfícies. N significa a força normal, que é igual à força-peso. Agora eu vou dar um exemplo de um exercício com a aplicação do atrito. Um bloco com massa de 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Esses são os dados que a questão nos propôs. A aceleração é zero porque ela é constante. Então, a gente quer descobrir a força de atrito. Então, utilizamos essa fórmula, que é a força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Como a gente não sabe a força normal, utilizamos essa fórmula, que é a força-peso igual a massa vezes a gravidade, e a força-peso é igual à força normal. Para calcularmos a força-peso, utilizamos o 3 da massa e o 10 da gravidade e multiplicamos eles, que no caso deu 30 newtons. Para realizarmos a conta do atrito, a gente utilizou o coeficiente de atrito dinâmico, que é 0,4, multiplicamos pela força-peso, que no caso deu Φ igual a 12 newtons. Agora eu vou começar falando experimentos de como o atrito interfere no nosso dia a dia. O primeiro é o experimento da lixa, que primeiro a gente tem que saber o princípio da inércia, que é um corpo em movimento permanece em movimento a menos que uma força haja sobre ele. E a força que age sobre ele, nesses casos, é a força de atrito, que é, por exemplo, quando um pneu está andando numa estrada, o atrito do chão com o pneu são tipo soldas, bem pequenas, que quando elas vão se encaixando, elas fazem um movimento ao contrário do movimento do objeto, por isso que ele vai parando. E ele pode a interferência do ar e do chão que causa o atrito no objeto. O objetivo desse experimento é mostrar que a força de atrito pode variar de acordo com a superfície em que o objeto se encontra. Então, no experimento, eu vou ter uma folha de papel normal e uma lixa, onde vai ter essa caixa aqui em cima de cada folha e eu vou puxar com um elástico. E eu vou perceber a diferença da velocidade em que ele passa sobre as folhas. No experimento da lixa, a gente vai usar a fita para prender os dois papéis, uma caixa, pode ser qualquer caixa, mas a gente está usando a de giz, o elástico e as duas folhas, a de lixa e a normal. Tá, primeiro a gente vai botar essa daqui e puxar. E a gente vai reparar que ela desliza muito bem, porque essa folha é mais lisa e ela tem menos atrito. Essa daqui ela é áspera e quando eu boto, dá para perceber que é muito difícil de puxar, porque ela é mais áspera e o atrito da caixa com o atrito dela, eles se encaixam muito e se prendem e é mais difícil de escorregar. O nome do segundo experimento é segredo da caixa. O objetivo do experimento é mostrar a relação entre a força de atrito e o peso do objeto. A ideia do experimento é descobrir se a força de atrito entre a caixa e a mesa é maior quando aumenta o peso da caixa. O alcance total do elástico é de 20 cm. O alcance do elástico sem nenhum peso dentro é de 7 cm, que corresponde ao tamanho do elástico.
O alcance do elástico com um livro dentro é de 12 centímetros. E o alcance do elástico com dois livros dentro é de 17 centímetros. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho e compartilha. Até o próximo vídeo! No Cantinho da Física! Enfim. Dando um exemplo da... Deixa eu dar uma olhada também. Tu faz aqui. Não, mas vamos pensar numa sarrada. Tá, mas todo mundo numa sarrada? Não, mano, é só fazer assim, ó. Nós estamos aqui para falar sobre as leis de Newton. E as leis de Newton têm ação e reação, então ali é a nossa sarrada. Pensa corta. Tá. 2, 3 e vai. Por que não? Daí não dá pra controlar a qualidade. Pois é, né? Assim, a Bela foi me dando. Vai rapidão. Oi, pessoal, bom dia. É bom dia? Nossa, ficou meio feio. Meu Deus! Sensacional. Vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem seu like. Now the world